sequência, nós convidamos para a sua apresentação nesse fórum, ele que é da Fiesp, André Rebelo, economista pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura da USP, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, diretor da Fiesp, assessor de assuntos estratégicos da presidência da Fiesp e membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo. Foi professor de Economia no Mackenzie, Faculdade Álvares Penteado e a Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Maurício e à Marlene pelo convite e a indicação do nosso diretor aqui da casa, da Fiesp, o Mário Frujueri. Vamos ser rápidos, né? Porque tem muita coisa para falar e pouco tempo. Eu vou fazer o compartilhamento aqui da apresentação. Bom, eu preparei aqui algumas informações sobre a situação da economia mundial, né, para começar. Primeiro, essa recessão que o Brasil está passando não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tanto que o PIB do mundo é esperado uma queda de 3% hoje, né, esse ano, quando o ano passado cresceu 2,9%. Em compensação, teremos uma recuperação no PIB mundial de 5,8%. Aí estão os indicadores dos demais países, um destaque aí para os Estados Unidos com uma queda de 5,9% e uma retomada de 4,7% para o ano que vem. Para a economia brasileira, como é que a pandemia se abateu sobre a gente? Em primeiro lugar, com a falta de componentes importados dos países atingidos anteriormente ao Brasil. Depois, uma redução das nossas exportações, queda dos preços das commodities que a gente exporta, principalmente petróleo e minério de ferro, mas também das commodities agrícolas, principalmente soja. Depois, saída do capital estrangeiro, queda dos preços ativos, a bolsa, os juros e o câmbio tiveram efeito no nível da riqueza e isso aumentou a desconfiança na economia doméstica e os agentes diminuíram seus gastos, né? Aí está uma medida de incerteza. A gente atingiu um nível inédito aí nos últimos 20 anos, e eu acho que essa série não é muito antiga, mas é um nível inédito aí da história aí dos últimos 100 anos. Com isso, a confiança dos empresários também despencou. Tem uma retomadazinha na ponta, que as coisas estão começando a ficar mais claras, mas ainda continua num nível muito baixo. O dado do PIB do primeiro trimestre foi negativo em 1,5%, conforme já era esperado, e ainda vai ter uma aprofundação da crise, aprofundamento da crise, nesse segundo trimestre, que é o que a gente está vivendo, né? A indústria, que é um dado que já tem pronto, em 2 meses caiu 26%. A indústria de transformação nos 2 meses caiu 30%. E ainda esperamos uma queda em maio, né, para início de retomada em junho, com a reabertura aí do comércio no restante do estado. E a gente espera a abertura do comércio já nessa semana ou na próxima aqui na capital. Isso vai começar a puxar a fila da produção. O impacto no mercado de trabalho, a gente tem um fechamento de 1.100.000 vagas no mercado formal em março e abril, e mais 1,5 milhão de vagas no mercado informal, sem falar do efeito dos autônomos, que perderam boa parte da sua renda. Então, o que a gente está esperando para o restante do ano, para o ano que vem? Uma recuperação aí no terceiro trimestre, né? A partir de já no comecinho de junho, uma recuperação, vai ficar mais clara em julho, mas com muita incerteza de como vai ser essa retomada, né? Se ela vai ser mais fraca, e certamente, independente de como vai ser a retomada no segundo semestre,
ela vai ser mais forte no ano que vem, principalmente se formos capazes de reativar as agendas de reformas que a gente estava implementando, né? Estava caminhando antes da crise. Começar pela reforma tributária, a reforma administrativa, né? E a revisão dos gastos que vão permitir um ajuste fiscal mais permanente. Para esse ano, as expectativas do mercado, que são medidas semanalmente pelo Banco Central, apontam uma redução de 6,3% e uma retomada mais forte o ano que vem, de 3,5%. Os dados do FMI diferem um pouco, mas vão na mesma linha. O que fica de dúvida é a trajetória da dívida pública. A gente sabe que quando o governo deve muito, ele acaba tendo que subir a taxa de juros para poder financiar a sua dívida. O governo vinha, desde do governo passado com o Temer, que foi aprovada a lei do teto, o governo vinha segurando a expansão dos gastos públicos, e isso permitiu a redução das taxas de juros para níveis inéditos, né? Era a nossa Selic, que já foi de 25%, estava em torno de 6%, e com a crise pôde cair ainda mais. Hoje ela está em nível de 3%. Bom, qual vai ser a trajetória dos gastos daqui para frente, nos anos futuros, para a gente saber qual é a pressão que o governo vai fazer no mercado de ativos e qual vai ser a pressão na taxa de juros. Tem dois cenários feitos pelo Instituto Fiscal Independente, que é ligado ao Senado Federal, né? E isso vai depender de como o governo vai administrar as suas decisões de gastos daqui para frente. Se segurar os gastos, a dívida cresce menos, tem mais espaço para manter os juros mais baixos. Vamos ver o que o mercado espera. Esse dado a gente fez com base nas expectativas do mercado, divulgadas pelo Banco Central na segunda-feira. Hoje o mercado está num rally muito interessante. Os Estados Unidos apresentou o dado de criação de empregos. Estava sendo esperada o fechamento de 7,5 milhões de empregos nos Estados Unidos, de postos de trabalho, mas, na verdade, o que aconteceu foi a criação de novos postos de trabalho de 2,5 milhões, e o mercado entrou em euforia. Então, a nossa bolsa está crescendo, as bolsas no mundo estão crescendo, e a cotação do dólar aqui caiu, atingindo um patamar abaixo de 5, que fazia muitos meses que isso não acontecia. Então, a gente pode esperar um dólar um pouco menos valorizado até o final do ano, em torno de 5 e pouquinho, não mais de 5,40 que se esperava aí no fechamento desse ano, e um dólar ainda mais valorizado para 2021, na casa dos 4,80. A gente antecipou um pouco essa curva da evolução do dólar com essa nova notícia de que o mundo, principalmente os Estados Unidos, está se recuperando mais rapidamente. E aí está a curva do câmbio, a gente atingiu um valor abaixo de 5, estava 4,96 um pouco antes de eu entrar aqui na live. Os juros, né, que continuam bastante baixo, espera-se terminar o ano em 2,25, e com a ociosidade que vai ter na economia esse ano e o ano próximo, não vejo problemas aí de pressão no curto prazo. No longo prazo vai depender aí das decisões de política econômica. A inflação esperada continua aí bem baixa esse ano, abaixo de 2, o ano que vem em torno de 3, então bem abaixo da meta. Isso também não vai requerer ação do Banco Central e do governo no sentido de aumento de taxa de juros no curto prazo. Então é isso, nós estamos experimentando a maior recessão em um único ano da história do Brasil. O mundo inteiro passa por isso. Temos muita coisa para fazer para evitar estragos maiores. O governo já fez bastante, tomou bastante ações, e a grande chave aí é a questão do crédito, que é hoje o que mais preocupa as empresas, que é para poder financiar essa parada que a gente teve. O governo fez algumas linhas, elas estão saindo com alguma dificuldade, mas a gente espera novas
linhas aí, estão sendo feitas novas linhas, tanto pelo BNDES como de garantias do governo federal para empréstimos feitos pelos bancos comerciais. Teremos novidades aí nas próximas semanas e a gente espera que as empresas consigam sobreviver a essa parada e podemos surfar uma nova onda de crescimento a partir aí de junho, julho e o ano que vem. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.